Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 13. Evangelho do apóstolo João, capítulo 13. João 13, versos 34 e 35. São os versos que nós vamos considerar nesta noite. João 13, 34 e 35. A palavra do Senhor diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Fiquei tentado, enquanto preparava esse sermão, a pregar o sermão mais rápido da história, porque esse texto é muito claro. O Senhor Jesus já disse tudo o que você precisa fazer: ame uns aos outros. Fiquei tentado a abençoar você agora e me despedir já. A palavra do Senhor é muito evidente aqui. E ele repete 3 vezes o que precisa ser feito: ter amor uns pelos outros. Mas a realidade é que as nossas inclinações pecaminosas e a impiedade e o mundanismo, eles tiram completamente a nossa visão do que é o real amor, do que é o verdadeiro amor. Nesse sentido, então, para nós considerarmos tudo o que engloba esses 2 versículos, nós precisaríamos de 1 ano de exposição para considerar o amor de Deus e ter a nossa mente transformada e a nossa mente amoldada ao que realmente significa o amor do Senhor. Nesse sentido, então, nós não vamos nem fazer o sermão mais rápido do mundo, nem uma exposição de 1 ano, mas eu quero trazer à memória dos irmãos 2 conceitos básicos a respeito do amor do Senhor e como nós, então, somos chamados a sermos como Ele e amarmos uns aos outros. Capítulo 13 do Evangelho de João, ele traz a abertura, o início da última noite do Senhor com os seus discípulos, antes do seu julgamento, da sua prisão, seu julgamento e sua morte. O capítulo se inicia com o Senhor Jesus Cristo reunindo os seus discípulos para celebrar a Páscoa, e servilmente lavando os pés dos discípulos. O Senhor Jesus lava os pés dos seus discípulos, serve a eles nesse sentido, e dá a eles também a instrução de que, assim como Ele fez, sendo Ele Senhor, eles também deveriam repetir aquela ação e serem eles mesmos servos dos outros, uns dos outros. Depois de tomar a ceia, então, com os seus discípulos, o Senhor indica quem é o traidor, e Judas Iscariotes sai daquela sala. E Jesus está, então, reunido agora com 11 dos seus discípulos, e ele passa, então, a ensiná-los muitas coisas. Mas, principalmente, o que o Senhor passa a fazer com esses irmãos é encorajá-los. O Senhor Jesus Cristo vai ser preso, o Senhor Jesus Cristo vai ser julgado, será morto. E o que Jesus faz com eles, do capítulo 13 até o capítulo 16 deste Evangelho, é encorajar esses irmãos. E no capítulo 17 o Senhor vai orar por eles. E nós temos aí então quase 1/4 do Evangelho de João dedicados a esta noite, a esta reunião do Senhor com seus discípulos na última noite. E é notável, então, que no meio deste encorajamento, no meio desta reunião, desta última noite, que é tão importante para o Senhor e seus discípulos, o Senhor traga este mandamento, dizendo que é necessário, é obrigatório aos seus discípulos que eles se amem, que eles amem uns aos outros. Mas o mais importante aqui, irmãos, que nós precisamos de cara já reconhecer, é que embora o que Jesus fale 3 vezes da necessidade de amarmos uns aos outros,
A frase mais importante, talvez aqui, é a qualificação que Jesus faz de amor ao dizer: assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei. E essa qualificação, então, é que é a base para a afirmação de que nós devemos nos amar. E quais são, então, os aspectos do amor de Cristo que nós devemos reconhecer para que nós possamos amar uns aos outros? Quais aspectos do amor de Cristo que foi revelado aos seus discípulos nós devemos considerar? Eu quero considerar dois com vocês. O primeiro deles é que o amor de Cristo, ele é íntegro. O amor de Cristo é íntegro. O amor de Cristo, ele é incorruptível e, em certo sentido, até mesmo inexorável. O amor de Cristo não se corrompe. Ele não é complacente. O amor de Cristo é íntegro. Entenda isso, irmãos. O ser humano se rebelou contra Deus. Deus criou o mundo, criou o jardim do Éden, criou Adão e Eva e os colocou naquele jardim, estabeleceu o mandamento a eles, e o que eles fizeram foi se rebelar contra o seu Criador. Se rebelar contra o seu Criador. Desobedeceram a ordem do Criador de não comer do fruto do bem e do mal. Naquele momento da rebelião, o que aconteceu não foi que o Senhor chegou para Adão e falou: quer saber, Adão? Deixa para lá isso aí. Deixa para lá isso aí. Vamos fazer uma roda aqui, vamos acender uma fogueira, a gente toca um Kumbaya, depois a gente toca um Imagine do John Lennon aí, fica tudo certo. Deixa para lá. Vamos simplesmente passar um pano nesse negócio do pecado e a gente continua vivendo em amizade. A gente continua vivendo em amor total. Mas não foi isso que aconteceu. Por causa da integralidade do amor de Deus, por causa da retidão e da justiça de Deus, o Senhor precisou lidar com o problema do pecado. O Senhor lidou com o problema do pecado. Obrigado, Thiago. Ele não fingiu que o pecado não existia, mas ele lidou com o pecado de Adão e o pecado da humanidade. Nesse sentido, então, a integralidade do amor de Deus, o amor de Deus sendo íntegro, ele é um amor sacrificial. Ele é um amor sacrificial, porque é um amor que assume a responsabilidade de lidar com o problema. É um amor que assume o dano e paga o preço. E é isso que Jesus Cristo fez por nós, acima de tudo. O profeta Isaías deixou isso muito claro quando disse: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nessa mesma noite aqui, se você virar sua Bíblia aí para o versículo 13 do capítulo 15, você vai ver o que Jesus fala aos seus discípulos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. E é isso que Jesus Cristo faz. Não podendo ignorar a realidade do pecado e da rebelião humana, o Senhor Jesus se sacrifica e dá a sua vida. Dá a sua vida. Para que o povo de Deus fosse liberto dos pecados dele. O Senhor Jesus se sacrifica, Ele dá a sua vida. Na integralidade do amor de Deus, esse amor é também compromissado. É um amor sacrificial, mas é um amor também compromissado. Volte aí no capítulo 13, versículo 1. Olha que coisa que o apóstolo nos revela aí. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. O amor do Senhor Jesus sendo íntegro é um amor compromissado. Nós sabemos, pelos outros apóstolos que nos revelaram os seus evangelhos também e fizeram a biografia do Senhor Jesus, que esse momento foi de extrema dificuldade para o Senhor. Ele sofreu a angústia da morte. A sua alma perturbou-se em si mesmo. Ele chegou mesmo até a orar ao Pai, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice.
se possível, afasta de mim esse cálice. Mas o que o apóstolo João nos diz é que ele, amando os seus discípulos, amou-os até ao fim. O Senhor Jesus Cristo não diz, quer saber, deixa para lá. Eu não estou me sentindo muito hoje com vontade de salvar ninguém, não. Essa angústia aqui bateu e bateu forte. Eu vou abrir mão desse papo de amar. Não, o amor do Senhor é compromissado. Ele envolve compromisso. E se você ler esse tempo, essa conversa que o Senhor Jesus Cristo teve com seus discípulos aqui, do capítulo 13 ao capítulo 16, você vai ver quantas vezes ele liga amor a um mandamento. Amor e mandamento. Amor é um compromisso. É algo que você assume para fazer. Ele vai dizer, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. O amor do Senhor é um amor compromissado. Compromissado. O amor do Senhor também é um amor restaurador, sendo ele íntegro. Propósito do sacrifício de Cristo, propósito do compromisso do Senhor Jesus, era reconciliar o homem com o seu Criador. Resolvendo o problema do pecado, o Senhor Jesus Cristo estabelece a paz. Ele vai dizer também nessa mesma noite, no capítulo 15, aliás, capítulo 14, verso 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E o apóstolo Paulo vai dizer bem claramente na sua carta aos Romanos, que sendo pois justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Paz com Deus. O amor do Senhor Jesus Cristo é um amor íntegro, um amor incorruptível, que não podendo ser levado pelo pecado, resolve o problema do pecado. Resolve o problema do pecado. Irmão, se você fizer uma busca na internet aí a respeito do que significa o amor, você vai achar frases como, em um relacionamento verdadeiro, baseado no amor, não existe vontade de mudar a outra pessoa. Mas ele não está dizendo isso por causa da sua incapacidade de mudar a outra pessoa. Essa frase está dizendo que você simplesmente deve aceitar todas as questões daquela pessoa, inclusive as questões pecaminosas. O amor verdadeiro, ele é inclusivo. É isso que as pessoas estão tentando vender para nós hoje a respeito do amor. E que se você então não aceita determinadas atitudes, se você não aceita determinados hábitos, você é um intolerante. Você é um intolerante. Não sei quanto você conhece do Evangelho, mas se você que é membro dessa igreja, com certeza sabe disso, e talvez você tenha andado em igrejas evangélicas, você sabe disso, que o Senhor, sendo Ele santo, 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 Ele não aceita a corrupção e Ele não aceita o pecado. Então agora a nossa grande dificuldade não é que nós também não aceitamos o pecado. Mas quando consideramos o amor de Deus, o amor de Cristo como íntegro, o que nós precisamos recordar não é que Ele simplesmente não aceita o pecado, mas é que Ele nos encoraja a nos sacrificar. Ele nos encoraja a assumirmos dano, a assumirmos dívida, a assumirmos que nós podemos levar, sim, o fardo dos outros. Esse é o encorajamento que a integralidade do amor de Deus nos faz. Você lembra de Noé? Provavelmente você já ouviu falar da Arca de Noé. Sobre a chuva que o Senhor derramou durante 40 dias e 40 noites sobre a terra.
de como o Senhor preservou os animais naquela arca para salvá-lo. Mas talvez você não conheça uma outra história de Noé, que está no capítulo 9 do livro de Gênesis, que é uma história que aconteceu depois do dilúvio. O dilúvio já tinha acabado, as águas já tinham evaporado, a terra já estava novamente frutífera e Noé plantou uma vinha, Moisés vai dizer em Gênesis 9. E ao plantar a sua vinha, Moisés colheu do fruto da sua vinha, fez ali um vinho, tomou aquele vinho e embriagou-se. Noé embriagou-se, ficou bêbado. E o que o texto bíblico vai dizer para nós é que dos 3 filhos de Noé, eles tiveram atitudes diferentes em relação à embriaguez do seu pai. O primeiro, Cã, ao ver que seu pai estava bêbado e nu, ao invés de cuidar do seu pai, ele foi contar para os seus irmãos. Ele escarneceu do seu pai e da condição do seu pai. Ele escarneceu do seu pai. Já os outros 2 filhos, Sem e Jafé, sabendo eles da condição do seu pai ali em pecado, eles têm uma atitude completamente diferente de Cã, que é o pai de Canaã. Eles colocam um manto nos seus ombros, virado de costas, e eles vão andando de costas para não ver a nudez do seu pai, para não escarnecerem de seu pai, para não verem o pecado do seu pai, e eles encobrem o seu pai. E eles encobrem ali o seu pai. E essa é a atitude que o apóstolo Pedro vai revelar na sua carta, quando ele vai dizer que o amor cobre multidão de pecados. Porque o amor pode fazer isso. Quando nós vemos um pecador, nós podemos escarnecer dele, ou nós podemos nos compadecer dele, podemos cuidar dele, podemos tratar dele. E é isso que a integralidade do amor de Cristo nos chama a fazer. A integralidade do amor de Cristo nos chama a perdoar uns aos outros sacrificialmente. Ela nos chama a nos comprometer, a levar as cargas uns dos outros. E ela nos chama também a admoestar uns aos outros com vistas à restauração, à reconciliação. O amor de Cristo é íntegro. Ele é incorruptível, inexorável. E cuida, ele lida com o pecado. Ele não ignora o pecado, não escarnece, mas ele lida com o pecado. A outra característica do amor de Cristo que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é que o amor de Cristo é pleno. O amor de Cristo é pleno, ele é completo, é perfeito. Nesse sentido, há 2 características aí, na plenitude do amor de Deus, que nós precisamos considerar. A primeira é a suficiência. O amor de Cristo é suficiente. Em Cristo não há necessidade ou carência. Não há necessidade ou carência. Mais uma vez, lembra? O Senhor Jesus Cristo está aqui, sabendo que é chegada a sua hora. Sabendo que é chegada a sua hora. E Ele não fica fazendo mimimi para os discípulos. Ele não fica fazendo mimimi para os discípulos. Porque Jesus Cristo não é carente. Não há carência nele. O amor dele, sendo pleno, é suficiente. E nele há suficiência de amor. Você já notou que pessoas muito amorosas são pessoas carentes, na verdade? Pessoas muito melosas ou excessivamente afetuosas, o que elas revelam, na verdade, é uma carência muito grande, uma necessidade de atenção muito grande. Ficam lá como o Baby, né, da família Sauro. Eu sou o Baby, você tem de me amar. Eu sou o Baby, você tem de me amar. Mas não é isso que nós vemos no Senhor Jesus. O amor dele é pleno, é suficiente. E a razão disso é que o Senhor Jesus tem total unidade com o Pai. Ele tem o total amor do Pai. Ele vai dizer isso no capítulo 14 aí do Evangelho de João. Quem vê a mim, vê ao Pai. Vocês crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. No capítulo 15, verso 9 também.
como o Pai me amou, também vos amei. E finalmente na oração que ele faz no capítulo 17, dos versos 21 ao verso 23, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O Senhor Jesus Cristo não tem necessidade de aceitação, porque ele está completamente unido ao Pai e reconhecido no amor do Pai. Você lembra quando o Senhor Jesus Cristo foi batizado? Qual foi a declaração de Deus Pai a respeito dele? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho em quem eu tenho todo o meu prazer. O Senhor Jesus Cristo não precisa de amor. Ele já não precisa de mais amor, aliás. Mas porque ele já é suficientemente amado. Ele não é carente. O amor de Cristo sendo pleno é suficiente. O amor de Cristo sendo pleno é também honesto. E esse é um outro ponto muito interessante no amor de Jesus. Não há segundas intenções no amor de Jesus, ou motivações duvidosas no seu amor. Não há segundas intenções ou motivações duvidosas. Certa vez o Senhor Jesus Cristo foi abordado por um jovem. E esse jovem perguntou para ele: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus respondeu: cumpra os mandamentos. E o Senhor disse então, ele respondeu: tenho cumprido. E o Senhor disse: quais mandamentos você tem cumprido? E aquele jovem começou a dar a sua lista para Jesus. E ele disse: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Tenho cumprido todos esses. Inclusive tenho cumprido aquele que está lá em Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tenho cumprido esses também. E o Senhor Jesus Cristo então falou: muito bem. Faz o seguinte então, vende tudo o que você tem e entrega aos pobres. E aquele jovem então revelou as motivações do seu coração ao cumprir mandamentos. O amor dele ao próximo não era porque ele amava os próximos, mas porque ele tinha um interesse no amor. Ele queria ser salvo. E ele achava que ele poderia ganhar o amor de Deus fazendo essas coisas. O amor precisa ser honesto. O amor precisa ser honesto. Ontem à tarde, encontrei com um amigo na hora do almoço, e ele palmeirense, virou para mim e falou assim, eu falei: e aí, como é que está a expectativa para o jogo? Ontem, para quem não sabe, não acompanha o futebol, foi a final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo. E eu perguntei: como é que está a expectativa do jogo? Ele falou: ah, não, eu estou torcendo para o Flamengo. Toda vez que eu torço para o Palmeiras, ele perde. Então hoje eu vou torcer para o Flamengo. Ele disse isso, mas a verdade é que ele não estava sendo honesto. Tenho certeza que quando o Palmeiras fez o primeiro gol, ele vibrou muito. Quando o Palmeiras fez o segundo gol, ele vibrou muito. Ele não vibrou no gol do Flamengo. E ele vibrou muito quando o jogo acabou e o Palmeiras foi campeão. Meus irmãos, amor não é uma coisa que tem segundas intenções ou motivações duvidosas. Não dá para a gente fingir amor. Esse é o ponto. Não dá para você fingir que você ama alguém. Esse é o desafio todo do Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte, quando ele fala da incoerência dos fariseus, porque eles vivem uma aparência, uma religiosidade externa, que está completamente desconectada da realidade interna deles. Então eles cumprem o mandamento de não matar, mas no seu interior eles matam. Eles cumprem externamente o mandamento de não adulterar, mas no seu interior está cheio de lascívia e desejo maligno. Eles cumprem exteriormente o mandamento de amar o próximo, de Levítico,
mas no seu interior há ódio e morte. Nesse sentido, irmãos, quando Jesus Cristo diz, assim como eu vos amei, nós precisamos entender que Cristo não é somente o modelo do amor, mas Ele é também a fonte do amor. Ele não é somente o modelo, mas Ele é também a fonte. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Assim como o Pai me amou, eu também vos amei. E agora vocês amem uns aos outros. A plenitude do amor de Cristo nos mostra isso. A plenitude do amor de Cristo nos mostra isso. Se nós somos amados por Cristo, se temos em Jesus Cristo a resolução dos nossos problemas, nosso problema do pecado, os nossos problemas de aceitação, se em Cristo realmente conquistamos a paz, se em Cristo somos reconhecidos pelo Pai, como filhos dele, completamente justos, se reconhecemos que em Cristo nós somos totalmente aceitos e amados, nós não precisamos mais ficar implorando por amor. Não precisamos mais fingir ser o que não somos. Mas o que nós precisamos é colocar em atividade, manifestar diante dos olhos daqueles que nos conhecem e que estão perante nós, a realidade da realização do Espírito Santo em nosso coração, da regeneração do nosso coração, e de que nós agora fomos amados e nós amamos. A plenitude do amor de Cristo, ela nos chama a orar uns pelos outros, a edificar uns aos outros, encorajar uns aos outros, servir uns aos outros. A plenitude do amor de Cristo, na sua suficiência e na sua honestidade, ela nos chama a sermos mutuamente hospitaleiros. Mas ela também nos concede a possibilidade de não sermos maldizentes, de não maldizer uns aos outros, de não nos queixarmos uns dos outros, de não nos morder e devorar uns aos outros, e a não ter inveja uns dos outros. Só pelo amor de Cristo nós podemos realizar essas coisas. Todos os mandamentos de mutualidade que estão no Novo Testamento só podem ser reais se nós realmente fomos amados por Cristo. E assim então nós podemos amar uns aos outros. O amor de Cristo nos chama a este mandamento: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E o verso 35 faz uma afirmação muito, eu não diria corajosa, mas audaciosa, para nós hoje, não para o Senhor Jesus Cristo de maneira nenhuma, mas para nós reconhecermos, nós que somos cristãos, protestantes, confessantes do século 21, que o nosso testemunho de cristandade, o nosso testemunho de discipulado, é o amor que temos uns pelos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Esse é o testemunho íntegro e pleno do discipulado. O sal e luz se manifesta no amor dos irmãos, dos discípulos de Cristo. A confissão de fé que fazemos diante dos homens só é íntegra e plena quando acompanhada do amor que temos pelos nossos irmãos. O chamado de Cristo é esse. O mandamento de Cristo é esse. Que nos amemos uns aos outros. E esse é o testemunho que eu quero encorajar você e desafiar você a buscar diante dos homens, diante do Jardim Morumbi, da cidade de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, e onde quer que o Senhor te levar. Que a sua confissão de fé esteja manifestada no amor pelos seus irmãos. A sua confissão de fé seja manifestada
no amor pelos seus irmãos. E assim os homens saberão que você é um discípulo de Cristo. Assim as pessoas reconhecerão que você é um discípulo de Jesus Cristo. Porque você foi amado e agora você ama. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por esse tempo juntos. Senhor, nós clamamos ao Senhor, aliás, buscamos a Tua face em louvor e gratidão, porque Cristo, sendo plenamente amado por Ti, extravasou esse amor em amor pela criação e principalmente amor pelos seus eleitos, pelos seus chamados, pelo seu povo. E agora esse povo então é reconhecido e é identificado pelo amor que tem uns pelos outros. Senhor, nós precisamos de Ti para cumprir esse mandamento. A fonte para que esse mandamento seja realizado em nós é o amor do Senhor Jesus Cristo em nossos corações, através da ação do Teu Santo Espírito. E nós suplicamos a Ti, Pai, que essa seja a realidade na nossa comunidade, na nossa congregação, na nossa membresia aqui da Igreja Batista da Graça. E que como um luzeiro colocado sob a rocha, nós podemos brilhar o amor de Cristo aqui em nossa cidade e em nossa região. Para a glória do Teu nome e para a glória do nosso Salvador, o Senhor Jesus. É nele que nós oramos. Amém.